Saudação a você, meu caro colega. Estamos aqui no Legare para dicas de direito empresarial. E é dicas de direito empresarial para você que vai fazer o exame de ordem. Tá na boca do gol aí? Vai fazer o exame de ordem daqui a pouco? Algumas dicas importantes que você precisa saber sobre direito empresarial para você fazer uma prova bacaninha, uma prova fantástica aí, ok? E vamos começar pela teoria geral do direito empresarial, as questões que envolvem a teoria geral de direito empresarial. Professor Rogério, o que eu preciso saber, o que eu preciso conhecer de teoria geral do direito empresarial para poder fazer uma prova bacana? Eu preciso conhecer o seguinte, preciso conhecer o que é atividade empresária. O que é atividade empresária? Atividade empresária é circular bens e serviços de forma economicamente organizada visando lucro. Então, toda pessoa ou toda sociedade que circula bens, circula serviços no mercado visando lucro, exerce atividade empresária, ok? Muito bom. E quem que é o não empresário? É importante que você saiba quem é o não empresário. O não empresário é aquele que exerce atividade científica, medicina, odontologia, engenharia, que exerce atividade artística, os pintores, escultores, os atores e aqueles que exercem atividade literária, os autores de obras, né? Então essas pessoas que exercem atividade científica, artística e literária não são considerados empresários. Bacana? Muito bem. A personalidade jurídica de uma sociedade nasce quando? Nasce com o registro do contrato social. No momento que eu faço o registro do contrato social, nasce a personalidade jurídica. Se a OAB vier perguntar qualquer coisa sobre personalidade jurídica, momento do nascimento da personalidade jurídica, qual é a resposta? O momento do registro do contrato social. Ok? Muito bom. Sociedade é uma reunião de pessoas, concordam comigo? A sociedade reúne diversas pessoas e essa sociedade que reúne essas diversas pessoas poderá ser uma sociedade empresária se exercer atividade empresária. Mas poderá ser também uma sociedade não empresária se ela não exercer atividade empresária. Essa não empresária que não exerce atividade empresária também é chamada de sociedade simples. Ok? Se aparecer na prova, sociedade simples é a sociedade que não tem atividade empresária. Bacana? E sociedade empresária é aquela que circula bens e serviços de forma economicamente organizada, visando lucro. Bacana? Ainda dentro do universo das sociedades, é importante que para a prova você saiba que existem sociedades personificadas e sociedades não personificadas. Olha que interessante. Sociedades que têm personalidade jurídica e sociedades que não têm personalidade jurídica. Ou seja, as sociedades que têm registro e as sociedades que não têm registro, aquelas que não estão registradas perante o órgão competente. Ok? Antes disso, é importante que você saiba que tem dois lugares para poder fazer o registro da sociedade. O cartório civil, de registro das pessoas jurídicas, e a junta comercial. Quando que eu registro lá no cartório civil? Quando a atividade não é empresária. Se a atividade não for empresária, cartório civil. Se a atividade for empresária, junta comercial, um órgão dentro da junta comercial, ok? Registrou aqui ou registrou aqui, nasce o quê? A personalidade jurídica, ok? Então a sociedade será personificada. Mas também existem aquelas que não têm personalidade jurídica, as que não são personificadas. E o Código Civil reconhece como sendo sociedade. Olha que beleza, o próprio Código Civil diz que estas sociedades, elas existem, possuem direitos e obrigações entre os seus sócios e as pessoas que se relacionam a ela, mas ela não tem personalidade jurídica. Quais são estas sociedades? Anote aí, guarde bem aí, quais são essas sociedades? São duas, a sociedade comum e a sociedade em conta de participação. Sociedade comum e sociedade em conta de participação. Essas duas sociedades não têm personalidade jurídica. Bacana? E quais são as que têm personalidade jurídica? As que têm personalidade jurídica são a sociedade simples, que é aquela sociedade para não empresários, né? Para aqueles que não são empresários, a sociedade em nome coletivo,
a sociedade em comandita simples, a sociedade limitada, a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações. Essas 6 modalidades de sociedade são sociedades que têm registro, são sociedades personificadas, em contramão com as sociedades não personificadas que não têm registro, que são apenas 2, a comum e a sociedade as sociedades em conta de participação. Bacana? Dentro desse contexto todo de pessoa jurídica e tudo mais, nós temos ainda a figura da Eireli. Ah, professor, a Eireli é uma sociedade? Não. A Eireli não é uma sociedade. A Eireli é uma pessoa jurídica, com toda certeza é uma pessoa jurídica, só que é uma pessoa jurídica formatada por uma única pessoa física. O que significa Eireli ou Eireli? O que significa? Empresa individual de responsabilidade limitada. É uma única pessoa física revestida do manto de pessoa jurídica com responsabilidade limitada, ok? Principal característica da Eireli ou Eireli. Principal característica, qual que é? O capital social tem que ser de no mínimo 100 salários mínimos, ok? Para se constituir uma Eireli, tem que ter no mínimo 100 salários mínimos de capital social declarado, materializado ali para que ela possa realmente se materializar e acontecer. Bacana? Tem contrato social? Não, porque não é sociedade, tem declaração de Eireli, declaração de empresa individual apenas com um CNPJ para poder emitir nota e aquela coisa toda. Bacana? Muito bom. Outra dica importante, outra informação importante dentro dessa teoria geral aí da empresa, né, que envolve essa questão da empresa, é a situação de que os sócios que são cônjuges, presta atenção, os sócios que são cônjuges, né, em atividade empresária, que são cônjuges, casados com a comunhão universal de bens ou com a separação total de bens, não podem figurar como sócios na sociedade. Se aparecer isso na prova, esse é o caminho que você tem que seguir. Mas só na atividade empresária, na sociedade simples, não empresária, pode. Mas dentro do contexto de atividade empresária, de sociedade empresária, os sócios casados com a comunhão universal de bens ou com a separação total de bens não podem ser sócios na mesma empresa. Ok? Ah, professor, e na comunhão parcial? Na comunhão parcial pode. Ah, professor, e na união estável? Na união estável também, porque se equivale à comunhão parcial. Ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos caminhar um pouquinho mais aí. A pessoa jurídica, assim como a pessoa física, possui um nome, né? É o que nós chamamos de nome empresarial. O nome empresarial, ele pode ser uma firma ou pode ser uma denominação. O nome empresarial pode ser uma firma ou pode ser uma denominação. Quando que ele vai ser uma firma? Ele vai ser uma firma quando o nome, a razão social, for composta pelo sobrenome dos sócios, pelo nome de família dos sócios. Se for composto pelo sobrenome, pelo nome de família dos sócios, será uma firma. Agora, se tiver qualquer outra nomenclatura, qualquer outra denominação, por isso denominação, será uma denominação, ok? Se a OAB trilhar esse caminho de perguntar qualquer coisa nesse sentido, no tocante ao nome empresarial, esse é o raciocínio que você vai ter. Firma, o patronímico, o nome de família, o sobrenome dos sócios é que compõem a firma. Para o todo o restante, se chama denominação, ok? Vou dar um exemplo de firma, porque às vezes eu falo assim, você fica um pouquinho perdido. Vou dar um exemplo de firma. O José Silva, o Carlos Pereira e o Carlos Nogueira criaram uma empresa que fabrica blocos, né? Então, Silva Pereira Nogueira, Fábrica de Blocos Limitada. Ok? Então, o que eu fiz? Peguei o sobrenome dos sócios, né? Silva Pereira Nogueira, atividade, Fábrica de Blocos Limitada. Né? E criei ali a sociedade que trouxe como razão social, como nome empresarial, o quê? Uma firma. Agora, se eu coloco Alvorada, né? Alvorada, Fábrica de Blocos, eu estou usando o quê? Eu estou usando uma denominação e não uma firma.
Bacana? Muito bom. Você já ouviu aquela expressãozinha assim? Quem casa, quer casa, né? A casa da pessoa física, ela existe, lógico, a pessoa física precisa morar numa casa. Assim como a empresa, assim como a sociedade. A sociedade também precisa ter uma casa. E essa casa, onde a sociedade se instala, onde a pessoa jurídica vive, é chamada de estabelecimento empresarial. O que é o estabelecimento empresarial? O estabelecimento empresarial é a casa da empresa, é a casa da pessoa jurídica, ok? O estabelecimento empresarial, presta bastante atenção nisso, ele é formado de bens corpóreos e bens incorpóreos, de bens que têm corpo e de bens que não têm corpo, também chamado de bens fungíveis e bens infungíveis, bens que têm corpo, bens que não têm corpo. Ok? Muito bom. Então, a parte corpórea, por exemplo, vamos imaginar uma padaria. Dentro de uma padaria, a parte corpórea seria o balcão, a geladeira, o forno, o balcão, as cadeiras, né? Essa é a parte corpórea. E a parte incorpórea, infungível, a tradição da padaria, o nome da padaria, né? A qualidade do pão, a qualidade do atendimento da padaria, a localização da padaria, tudo isso é bem incorpóreo, infungível. Mas é esse complexo de bens é que dá o real valor ao estabelecimento empresarial. Ok? Muito bom. Assim como a pessoa física pode vender, alugar, doar, fazer o que quiser com a sua casa, a pessoa jurídica também. Ela também pode negociar o estabelecimento empresarial. Pode emprestar, arrendar, vender, pode fazer todas as negociações. Essas negociações feitas pela pessoa jurídica quanto ao seu estabelecimento empresarial se materializa através de um contrato. E esse contrato tem um nomezinho específico que a OAB adora perguntar. Qual que é esse contrato? Esse contrato é chamado contrato de trespasse. Guarda esse nomezinho aí. Contrato de trespasse. É o contrato que materializa a negociação do estabelecimento empresarial. Toda vez que um estabelecimento empresarial é negociado, tem que ser através do contrato de trespasse. E esse contrato de trespasse tem que ser registrado, ou lá no cartório civil, ou lá na junta comercial, dependendo do que for, ele tem que ser devidamente ali registrado junto aos registros da respectiva sociedade. E para poder valer, a OAB pergunta, hein? Para poder valer o contrato de trespasse, para ele não ser anulado, para ele não ser cancelado, para ele ter validade, qual é o grande requisito? O grande requisito é que quem está negociando, quem está vendendo, negociando o estabelecimento empresarial, com a venda, com a transferência do estabelecimento empresarial, continue tendo um ativo maior do que o passivo, ok? Se a venda, se o desfazer do estabelecimento gera a insolvência da pessoa jurídica, é nula essa negociação não pode acontecer. Só é válida a negociação quando existe um passivo menor do que o ativo. Vender no estabelecimento ainda continua tendo bens suficientes para quitar as dívidas. Se isso não acontecer, a venda é nula. Salvo, sempre tem um salvo, né? Salvo se os credores autorizarem. Se os credores do devedor autorizarem a venda do estabelecimento, mesmo levando ele à insolvência, essa venda, aí tudo bem, é válida. Ok? Agora, se não houver autorização, for pelo bel prazer, pela vontade do empresário que está negociando ali tudo e se tornou insolvente, essa venda, essa negociação pelo trespasse é nula, ok? Uma outra informação importante, que normalmente aí vem também atrelado ao contrato de trespasse, é o que nós chamamos de cláusula de não concorrência. Mesmo que não tenha nada escrito, nada fixado no contrato, tá? Numa situação de alienação, de negociação do estabelecimento empresarial, o vendedor não poderá fazer concorrência com o comprador pelo prazo de 5 anos. Mesmo que não tenha nada escrito no contrato, durante 5 anos o vendedor não pode fazer concorrência com o comprador. Ok? É assim que funciona a cláusula de não concorrência, que é uma cláusula não escrita, ela não precisa estar escrita. Ela vale por força da legislação. Se for arrendamento, até o final do contrato de arrendamento, né? Arrendamento é quando eu entrego, eu não passo a propriedade, mas eu entrego o uso da propriedade mediante uma comissão, uma participação. Então, durante todo esse contrato, o arrendante, a pessoa que está arrendando, né, não pode exercer concorrência com o arrendatário. Bacana?
Muito bom! Dentro ainda desse contexto de estabelecimento empresarial, ainda na cláusula de não concorrência, né? Se eu quiser que não tenha concorrência, se eu quiser que a concorrência seja menor ou maior, aí tem que ter a cláusula. Se tiver lá 1 ano de não concorrência, 2 anos, 10 anos de não concorrência ou concorrência livre, tem que estar escrito. Se não estiver escrito, vale a regra dos 5 anos ou ainda, no caso do arrendamento, até o final do contrato. Bacana? Muito bom. Importante ainda saber que algo que valoriza muito o estabelecimento empresarial é o ponto comercial. Às vezes você passa pela rua e você passa-se o ponto, negocia-se o ponto. O que é isso? É o empresário vendendo, é o dono do estabelecimento vendendo a localização do estabelecimento, né? Ele cobra um valor para deixar a pessoa se instalar naquele respectivo lugar. Por quê? Porque a localização, o ponto comercial, é um bem incorpóreo, é um bem que tem valor agregado no tocante àquele estabelecimento. Às vezes o ponto vale mais do que o estabelecimento, né? As instalações ali, os bens corpóreos não valem tanto quanto aquele lugar onde o estabelecimento está ali fixado. Bacana? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos caminhar um pouquinho mais. Nós já falamos do estabelecimento empresarial, que é propriedade da pessoa jurídica da sociedade, né? Agora pensa comigo numa coisa, E as demais propriedades, né? As demais propriedades que são ligadas à propriedade intelectual, né? Como é que fica? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O empresário também tem direito à propriedade industrial, desde que ele consiga o registro dessa propriedade industrial perante o órgão competente. E que órgão competente que é esse? O INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E o que eu registro lá no INPI? O que é possível registrar lá no INPI? No INPI é possível registrar as patentes, o desenho industrial e as marcas, né? Então, as patentes, o desenho industrial e as marcas podem ser registradas perante o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Professor, o que é uma patente? A patente é um título de propriedade. Título de propriedade do quê? Título de propriedade de uma invenção ou ainda de um modelo de utilidade pública. Se eu inventei algo, se eu criei algo e eu quero registrar este algo para que eu seja o único dono desta invenção, eu vou até o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e faço um pedido de patente da minha invenção. Muito bem, professor, e o que eu preciso demonstrar lá no INPI? Eu preciso demonstrar lá no INPI que esta invenção preenche os seguintes requisitos. Preenche o requisito da criatividade, o requisito da novidade e o requisito da industriabilidade. Ok? Criatividade, algo da criação humana. Novidade, que não existe ainda. Industriabilidade, mostrar que eu consigo construir aquilo que eu inventei. Levar o protótipo lá, né? Levar o produto construído, o objeto com sua invenção funcionando para eles poderem constatar. Constatou tudo isso, deferiu a patente, eu passo a ser dono daquela invenção. E vou poder explorar essa invenção pelo prazo de 20 anos improrrogáveis. Durante 20 anos eu sou dono sozinho da invenção. Ok? Muito bom. O que é modelo de utilidade pública? No modelo de utilidade pública o bem já existe. E eu arrumo uma outra finalidade para aquilo que já está inventado, para aquele objeto que já está inventado, eu descubro uma outra finalidade. Aí eu vou e registro essa outra finalidade. Isso que recebe o nome de modelo de utilidade pública. Ok? E esse modelo de utilidade pública pode ser explorado pelo prazo de 15 anos, também improrrogáveis. Não posso prorrogar. Não posso prorrogar os 20 anos da invenção e nem os 15 anos do modelo de utilidade pública. Ok? Muito bom. Professor, você falou em desenho industrial. O que é desenho industrial? Desenho industrial é o registro do design, da forma, né, dos contornos de um objeto. Uma joia, um veículo, uma peça arquitetônica, algo que eu construí numa forma diferenciada, que não existe ainda, e eu quero registrar esta forma só para mim. Então eu vou até o INPI, levo o desenho, levo os contornos e registro o desenho industrial daquela forma. E ninguém pode me copiar aquela forma no futuro. O design, ninguém vai me copiar o design no futuro. Prazo para exploração, 10 anos.
Só que tem um atrativo aí, né? Esses 10 anos, um plus a mais, esses 10 anos podem ser renovados por mais 3 vezes de 5, chegando ao máximo de 25 anos para a exploração do desenho industrial, ok? Então 10 anos corridos primeiro, e depois eu posso renovar mais 3 vezes cada renovação com 5 anos. Bacana? Muito bem. E a marca? A marca é um sinal distintivo, né? A marca é um sinal que diferencia um produto de um outro produto. Esse produto aqui é uma coisa, esse é outro, esse serviço é uma coisa, esse serviço é outro. Então a marca é um sinal que distingue esses respectivos produtos. Bacana? A marca, ela pode ser uma marca nominativa, ou ainda uma marca figurativa, ou ainda uma marca mista. Nominativa, quando ela é formada de nomes, de sílabas, composição de sílabas que geram som. Por exemplo, a Xuxa, XU, XA, é uma marca nominativa. O que seria uma marca figurativa? Ela não tem som, ela não tem letra, não tem nada, é só uma figura que mostra a existência daquela marca. Por exemplo, aquela vírgulazinha da Nike. Aonde você olha aquela vírgulazinha da Nike, num tênis, numa camisa, num agasalho, você sabe que a marca, quem produziu aquele agasalho, aquele produto é a Nike. Então, figurativa, só o símbolo. E a mista é a marca que é composta pela parte nominativa e a parte figurativa, tá? Tudo junto ali, misturando, por isso mista. E aí vem o quê? O McDonald's. O M do McDonald's é a parte figurativa e logo abaixo vem escrito McDonald's, que é a parte nominativa. Combinou os dois num misto, marca mista. Bacana? Por quanto tempo eu posso explorar uma marca, professor Rogério? Por quanto tempo eu exploro uma marca? Por 10 anos, ok? Por 10 anos eu vou ser dono da marca. E o legal é que eu posso renovar quantas vezes eu quiser. Entre o 9º e o 10º ano, se eu der entrada, eu peço a renovação da minha marca. Pago as taxas lá, afinal o INPI vive disso, né? E aí eu renovo isso quantas vezes eu quiser. Bacana? Então vamos lá. Patente, prazo de exploração, 20 anos improrrogáveis. Modelo de utilidade pública, 15 anos improrrogáveis. Desenho industrial, 10 anos, renováveis por mais 3 vezes de 5, chegando a 25. E marca, 10 anos, renovando quantas vezes você quiser a cada 10 anos. Bacana? Muito bom, isso é propriedade industrial. Vamos falar um pouquinho de títulos de crédito. Bem rapidinho aqui, as questões que envolvem aí o título de crédito. O título de crédito é um documento, né? Tem que ser materializado como um documento, como um papel, um título. Daí o princípio da cartularidade. Todo título de crédito é uma cártula. Bacana? Muito bem. E também o princípio da literalidade que envolve os títulos de crédito. Além dele ser uma cártula, ele vale o que está nele escrito, princípio da literabilidade. Literalidade, melhor dizendo. Muito bem, então o título de crédito tem que ser uma cártula, tem que ser papel e tem que valer o que nele está escrito. Show de bola, até aí tranquilo. Característica principal do título de crédito, a sua exigibilidade e a sua circulação. O título de crédito ele pode ser exigido diretamente perante o Poder Judiciário, ele não precisa de uma ação de conhecimento, ele não precisa de uma sentença que o valide. Ele mesmo, a parte contrária não pagou, pode direto entrar já com a execução em cima do título de crédito, cobrando os valores. E a circulação compreende o quê? O direito que a pessoa que está com o título de crédito tem de passar esse título, de transferir esse título para outras pessoas. Então isso é a circulação, né? Ele pode ser transferido, ele pode circular dentro do mercado, aí a questão que envolve o título de crédito. Bacana? Muito bem. Alguns institutos cambiários que a OAB costuma pedir, né? Costuma acabar ventilando ali nas questões, né? Endosso. O que é o endosso de um título de crédito? O endosso do título de crédito é o ato de transferir a propriedade do título para uma outra pessoa. Só que essa transferência do endosso é quando o título é nominativo. Porque o título pode ser ao portador ou pode ser nominativo. O que é um título ao portador? É aquele que não tem nada escrito dizendo quem é o dono. Quem tiver com o título na mão, quem portar o título é o dono. E o que é um título nominativo? O título nominativo é aquele que diz quem é o dono. Está escrito lá no título lá. O dono é Rogério Martir. Então se eu quiser transferir para o Zé da Silva, eu vou ter que fazer o endosso. Eu vou virar o título e vou colocar a favor de José da Silva. Aí eu endossei, transferi para o José da Silva.
Se tivesse ao portador, era tradição, eu só entregava para o Zé o título. Mas como está no meu nome, eu preciso do quê? Eu preciso endossar o título. Então, endossar é transferir a propriedade do título de uma pessoa para outra pessoa. Bacana? O que é endosso em preto? Endosso em preto é o que eu fiz aqui. É quando eu coloco a favor de José da Silva. Eu digo quem é que está recebendo o título, ok? E o que é o endosso em branco? Endosso em preto, coloco o nome. O que é o endosso em branco? O endosso em branco é quando eu não coloco o nome. Eu coloco a favor de 2 pontos, não escrevo nada. Rogério Martir. O que eu fiz? Eu transferi o título de crédito de nominativo para ao portador. Então eu fiz um endosso em branco. Endosso em preto, eu digo para quem? Endosso em branco, eu não digo para quem. Eu transformo o nominativo em um título ao portador. Ok? Outro instituto famoso e que vale a pena a gente estudar porque a OAB pede. Aval. O que é o aval do título de crédito? Quem é o avalista do título de crédito? Aval é garantia. Garantia real. A pessoa dá garantia ao título de crédito. O avalista é o garantidor. Olha que interessante. O avalista está para o título de crédito, assim como o fiador está para a locação. O fiador não garante a locação? É isso aí, garante a locação. O avalista garante o título de crédito. Se não pagar o aluguel, o fiador paga. Se não pagar o título, o avalista paga. Ok? Então, aval é garantia do título de crédito. Alguém está garantindo o respectivo título de crédito. Ok? Ordem de pagamento e promessa de pagamento. O que é uma ordem de pagamento? A ordem de pagamento é quando eu tenho 3 pessoas envolvidas com o título de crédito. Quem dá a ordem, quem se beneficia da ordem e quem cumpre a ordem. Ok? Quem dá a ordem, quem se beneficia da ordem e quem cumpre a ordem. O cheque é um exemplo de título de crédito, ordem de pagamento. Quando eu emito um cheque, quando eu saco um cheque, eu entrego um cheque para o beneficiário, para o tomador, né? O que eu faço? Eu ordeno ao banco que o pague. Então eu entrego o cheque para ele, ele vai até o banco e o banco paga. Então são 3 pessoas em uma ordem de pagamento. O cheque é uma ordem de que o banco pague para quem tem o cheque o respectivo valor. Por isso que a gente usa a expressão ordem de pagamento. Ok? E o que é uma promessa de pagamento? A promessa de pagamento é só 2 pessoas, quem promete e quem recebe a respectiva promessa. Exemplo, a nota promissória. A nota promissória é uma promessa de pagamento. Vamos ter ainda a duplicata. A duplicata é o título que duplica, o título que materializa uma transação ocorrida, né? Então, uma compra e venda, emitiu nota fiscal tem o valor, para cobrar o valor da nota fiscal eu emito uma duplicata, né? Que duplica, que reflete o valor da nota fiscal para o respectivo recebimento. Bacana? Aí você tem a letra de câmbio, que também é uma ordem de pagamento, né? Onde há uma triangulação, 3 pessoas ali, quem tem o crédito, quem recebe o crédito e quem vai cumprir aquele respectivo crédito. Bacana? Mas o cheque é o mais famoso, o cheque é o mais pedido, por isso nós vamos estudar o quê? A prescrição da ação executiva do cheque, né? O OAB adora perguntar isso. A prescrição da ação executiva do cheque. Quando o cheque prescreve, presta atenção, o cheque prescreve, ou a ação executiva do cheque prescreve no prazo de 6 meses. Mas não é só no prazo de 6 meses. É no prazo de 6 meses contados do término do prazo de apresentação. Acabou o prazo de apresentação, começa a correr os 6 meses. E esse prazo de apresentação, ele vai ser de 30 dias se for na mesma praça e será de 60 dias se for em uma praça distinta. Ok? Então, como é que funciona a prescrição do cheque? Qual é o prazo de prescrição do cheque? 6 meses. Quando que começa a correr esse prazo de prescrição? Depois do final do prazo de apresentação. Qual é esse prazo de apresentação? Será de 30 dias na mesma praça, 60 dias em praça distinta. Ok? Muito bem. E o que é mesma praça? Mesmo município. O que é praça distinta? Municípios diferentes. Se o cheque foi dado em São Paulo, mas a agência é de Curitiba, praça distinta. Se foi dado em São Paulo, para compensar em São Paulo, para pagamento em São Paulo, mesma praça. Na mesma praça, da data de emissão do cheque, 30 dias. Praça distinta, da data de emissão do cheque, 60 dias. E depois dos 30 ou depois dos 60 que começa a correr os 6 meses. Ok?
Esse é o raciocínio que você tem que ter sobre o cheque, se cair na prova algo envolvendo aí a prescrição da ação executiva. Show? Muito bem, e para a gente poder finalizar a nossa aula, vamos dar algumas dicas aí envolvendo a falência. Vamos falar um pouquinho da falência, né? A falência é a execução concursal do devedor. Todos os credores se reúnem no mesmo processo para todo mundo executar, expropriar os bens, né? Vender os bens no leilão, acabar com todo aquele patrimônio ali para poder pagar todos os débitos daquela empresa que faliu. Então a falência é uma execução concursal do devedor. Quem são as figuras da falência? Quem é o falido? Quem que pode falir? Olha que interessante, hein? Guarde isso aí na sua cabeça. Só pode falir o devedor empresário. Só vai poder falir se o devedor for um devedor empresário. Se não for empresário, não pode falir. Olha que interessante, né? Então tem que ser empresário para poder falir, ou ainda para pedir recuperação judicial, também tem que ser empresário. A lei só serve para quem é empresário. Muito bom. Quem é o administrador judicial? O administrador judicial é o homem de confiança do juiz. O juiz fica lá no gabinete, na vara, julgando, e o administrador judicial fica lá na falência, trabalhando, conduzindo tudo. Importante saber que o administrador judicial pode ser uma pessoa física ou pode ser ainda uma pessoa jurídica. Ok? Ainda nós vamos ter o comitê de credores, que é um grupo de credores que auxilia o administrador, e vamos ter a Assembleia Geral de Credores. O que é a Assembleia Geral de Credores? É a grande reunião deliberativa, onde os credores se reúnem e votam o futuro da falência. Que caminho, que futuro vai seguir a falência? Isso tudo é votado aí na Assembleia Geral. Ok? Muito bom. Quando é decretada a falência, uma vez decretada a falência, o que acontece? O juiz vai afastar os sócios, vai nomear o administrador judicial, vai reunir o comitê, fazer a assembleia e o processo vai caminhar. Mas qual é o grande objetivo da falência? O grande objetivo da falência é a realização do ativo. Guarda isso na sua cabecinha. Realização do ativo. O que significa a realização do ativo? Vender. Vender todo o patrimônio da empresa, vender todo o patrimônio que envolve a recuperação judicial para poder pagar os credores. Então realizou o ativo, vendeu o patrimônio, pegou o dinheiro para acertar com os credores, vai existir o quê? Vai existir uma ordem de pagamento, e a OAB adora perguntar isso, né? Qual é a ordem de pagamento para os credores? E os primeiros a receberem são os credores extraconcursais. E o segundo grupo, os credores concursais. Guarda isso com você aí também. Primeiros a receber, extraconcursal. Segundo a receber, concursal. Tá? Ah, mas professor, não é o trabalhista? É, o trabalhista é o primeiro do concursal. Só que antes do concursal tem o extraconcursal para receber. Quem que é o extraconcursal? O extraconcursal é exatamente o pessoal que trabalhou na falência. Os honorários do administrador judicial, se teve transporte, a comissão do leiloeiro, todo mundo que trabalhou depois da falência no processo falimentar vai receber primeiro. Primeiro quita todo esse povo, deixa todo mundo quitadinho, bonitinho, certinho, e aí depois vai para o concursal. Primeiro o extra-concursal, depois o concursal. E aí sim, no concursal, quem recebe primeiro? O trabalhista. O crédito trabalhista recebe primeiro. Mas tem limite, hein? Ele recebe primeiro, mas com limite. Qual é o limite? Até 150 salários mínimos. Até 150 salários mínimos, quem recebe é o trabalhista, para cada trabalhador. O que passa de 150 salários mínimos vai para o final da fila. Ok? Muito bem. O segundo a receber é quem tem garantia real. Normalmente os bancos, né, têm garantia real. Empresta dinheiro, financia, pega o imóvel como garantia, pega a máquina, veículo como garantia. Então até o valor desses respectivos bens, o banco ou o credor de garantia real recebe em segundo lugar. Em terceiro lugar, o fisco. A fazenda municipal, estadual ou federal, através ali da cobrança dos seus impostos e tudo mais, recebe em segundo lugar. Mas é importante que você saiba que, em terceiro, que esse terceiro lugar de recebimento é excluindo as multas. Eu vou pegar as multas, vou tirar as multas, é só o principal corrigido e acrescido de juros que eu vou receber em terceiro lugar. Em quarto lugar, os créditos que têm privilégio especial. Em quinto, o privilégio comum. Em sexto, o credor quirografário, que é o credor do papel, aquele que batalhou, que pediu a falência, vai receber só em sexto
lugar, ok? Pagou o quirografário, aí sim paga o saldo do trabalhista, o saldo das multas do fisco, e se sobrar alguma coisinha e tiver algum sócio com crédito, o sócio recebe em último lugar. Bacana? E assim fechamos aqui a nossa aula de dicas aí para a OAB em Direito Empresarial. Foram dicas pontuais, mas dicas precisas que podem ser determinantes aí para a sua aprovação, ok? Todo o sucesso do mundo, toda a sorte do mundo para você, que você faça uma prova iluminada e consiga aí o seu objetivo, ok? Um grande abraço para você, fique com Deus e tudo de bom, que dê tudo certo, que você consiga aí ser aprovado.